Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que neste momento acompanham as atividades aqui desta casa e que cada um daqueles que neste momento nos ouve, nos veem, independente da distância, porque hoje já não há mais a distância, estamos muito próximos uns dos outros. Que a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a todos. Então estamos novamente aqui presentes buscando trazer alguma contribuição. E a nossa contribuição sempre está na área da exposição, da palestra, dos temas. São variados os temas que aqui são comentados, da nossa parte, do Leandro. Mas cada tema também ele traz um objetivo. Ele traz uma forma de raciocínio para cada um de nós. Porque cada um envolve um assunto, uma realidade de vida. E nós estamos trazendo para a nossa reflexão, hoje, alguma coisa que nós já comentamos no passado, mas sempre a gente busca pensar e acrescentar alguma coisa a mais. Nós estamos falando aqui do tema Os Tempos São Chegados. Pensemos bem, o nosso tema que a gente está colocando aqui já é um tema que já foi difundido, comentado outras vezes, mas os tempos são chegados, a gente pode entender, os tempos estão no plural, não o tempo, que também é importante, mas aqui está falando dos tempos. E quando ele está acionado ao plural, é claro que ele está buscando envolver todos nós, a cada um de nós, que temos necessidades de saber e de procurar nos inteirarmos cada vez mais em torno de tudo aquilo que está acontecendo junto de nós, no nosso meio. Desde a nossa jornada que nós fazemos como humanidade terrestre, a gente vem percorrendo tempos, momentos, porque o tempo é apenas uma porção, é uma medida muito relativa. Então os tempos, como está aqui colocado, está no plural. E são chegados, porque esses chegados também, ele é uma coletânea de tempos que a gente vem vivenciando, todos nós. Desde que quando Deus nos criou, nós não sabemos quando, não sabemos onde, mas quando Ele nos cria com um único e exclusivo objetivo. Os seus filhos todos, eles têm que atingir a perfeição máxima possível. Chegar numa condição de espíritos mais puros, perfeitos. A não ser assim, nós não teremos a evolução, não acompanharemos o progresso e jamais nós poderíamos conviver assim em climas assim de equilíbrio, de paz, de harmonia, para que após tudo isso possa acontecer a felicidade que nos aguarda a cada um de nós. Então, o tema Os Tempos São Chegados, ele está dentro de um campo bastante relativo. Os tempos são chegados para quem? Para quem? Para toda a humanidade numa forma coletiva? Ou essa unidade coletiva, ela começa no singular? Ela começa dentro da vida particular de cada um de nós, na vida individual. Então, quando nós abordamos essa questão de tempos, é o tempo que cada um de nós tem. Porque quando Deus nos cria, nos põe para caminhar, imaginemos, nós não temos noção dessa quantidade de tempo que varia praticamente ao infinito. Quantos milênios nós estamos caminhando, estamos aí andando numa única direção. A direção é a direção na constituição do espírito mais puro e perfeito. Mas esses tempos, eles são, assim, bastante dosados. Na medida em que nós começamos muito lá atrás, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Muito longe
de ter o conhecimento que nós temos hoje. Na medida em que nós fomos andando, caminhando, em cada um desses espaços, era um espaço limitado, relativo aos nossos limites também. Não poderiam acontecer coisas que nós não estávamos ainda preparados para poder entender o que estava se passando. Então a gente vem andando, nós vemos jornadeando, fazendo essa jornada através do tempo e do espaço. Mas, na verdade, é necessário também que a gente tenha assim, um certo conhecimento em relação ao conceito de tempo. Mas o que é o tempo, afinal de contas? Numa forma geral, nós sabemos que o tempo não existe. Ele só existe na forma, assim, o tempo, numa forma física. É o tempo que nós temos aqui como humanidade terrestre, que habitamos essa casa planetária, a Terra. É claro que os tempos são muito relativos. Na verdade, não existe tempo, porque o tempo nada mais é que o movimento que a Terra faz, já comentamos isso muitas vezes, né? Tanto no sentido, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, onde ocasiona aí aquilo que nós chamamos tempo, dia e noite, mas também ao giro que ela faz, esse périplo em torno do Sol, nesses 365 dias, né? E a isso nós denominamos um tempo. Mas esse tempo é muito relativo ao movimento que ela faz. Porque o movimento dos mundos não são iguais. Nós aqui que habitamos esse pequeno condomínio aqui, que é o Sistema Solar, ele é muito grande em relação à nossa condição de entendimento, mas ele é muito pequeno diante da dimensão universal, da dimensão onde nós estamos colocados numa galáxia. Então, mas todos os mundos têm movimentos diferentes. E essa diferença está em torno do seu magnetismo, das suas energias. O Emmanuel, ele diz para nós, o mentor de Chico Xavier, ele diz que o nosso mundo, o planeta Terra, ele é um enorme magneto. É um compacto de energia. Mas são todos iguais? Não. Se nós pegarmos Mercúrio, nós pegarmos aí outros mundos, né? Cada um tem um movimento diferente. Quando ele está mais próximo do Sol, ou mais distante, porque o Sol é a energia solar, que faz com que nós tenhamos, então, todo esse tipo de gravidade, esse tipo de movimento, através da energia solar. Então, o movimento que Mercúrio faz, ele é muito diferente do nosso. Aí nós vemos Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, e por aí vai, cada um com seus movimentos diferentes. Então nós podemos entender que cada um tem tempos diferentes. Porque o nosso tempo aqui na Terra, ele é o tempo do relógio. O tempo do relógio, ele começa na partícula mínima, que é o segundo. Nós temos aí tudo isso foi colocado numa ordem, inclusive pelos o povo muito mais adiantado do que nós, os sumérios. Os sumérios foram eles que dividiram essa questão de tempo em segundo, minutos, hora, dias. Foram eles os autores de fazer essa divisão. Como são os inventores da roda também, e trouxeram uma grande gama de progresso no nosso meio. Então, mas o nosso tempo é o tempo do relógio. O tempo do relógio está colocado entre 60 segundos, 60 minutos, a hora, o dia, as 24 horas, os 365 dias do ano. Então, tudo isso é uma questão de tempo para nós. Então, mas cada um de nós tem um tempo. Dentro, quando nós estamos aqui, reencarnados aqui, do lado de cá, aqui na Terra, cada um de nós tem um tempo para fazer e atender às nossas necessidades que nós temos, em torno das nossas responsabilidades, em torno também dos compromissos que nós fizemos antes de estar aqui. Então esse conceito de tempo, ele consiste em passado, presente, futuro. Nós já tivemos no passado, atualmente agora no presente, futuramente, mais à frente estaremos no futuro, mas o futuro de hoje, ele reflete o nosso passado,
o nosso presente da atualidade é o que vai refletir o nosso futuro, que está por vir. Então, nós estamos dentro desse conceito, mas na verdade o tempo não existe. É por isso que Jesus comumente ele falava em eternidade. Porque eternidade ela significa, assim, não quantidade, mas ela significa muito, mas muito tempo que a nossa capacidade ainda de inteligência não tem como entender isso. Então, mas aí a questão interessante é o tempo. O tempo, uma reencarnação para nós aqui é um tempo. É um tempo. E é claro que esse tempo reencarnatório aqui na Terra, ele tem compromissos em relação a nós para que possamos trabalhar nesses compromissos, desenvolver esses compromissos. Porque quando eu termino esse espaço que me foi dado de ficar um tempo aqui, eu tenho que responder por ele. O que é que eu fiz desse tempo? O que é que cada um de nós fizemos do tempo que nos foi dado? Porque ele está dentro de um compacto, dentro de um tempo um compacto. Então nós temos responsabilidades diante disso tudo. Inclusive tem uma parte muito interessante em relação aos deveres. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, quando Allan Kardec ele vai falar sobre a oração dominical, ele coloca dentro desse contexto 3 formas de deveres que nós temos aqui na Terra. Nós temos um dever para com Deus, um dever, e muita gente às vezes podia pensar, mas que tipo de dever é esse que nós temos para com Deus? O dever fundamental que nós temos para com o nosso Criador, que é o nosso Pai, é o dever da gratidão, de agradecer a Ele pelo fato de nós pudermos estar aqui presente, dele nos ter criado e nos dado a oportunidade de evoluir, de progredir para chegarmos numa condição superior. Então nós temos algum dever para com Deus? Claro que temos. O dever fundamental é o dever da gratidão. Agradecer a Ele por Ele nos ter gerado, nos ter criado. Porque assim, se assim não acontecesse, nós seríamos o quê? Nós não teríamos noção de vida, mas Ele nos criou e merece e carece de cada um de nós a nossa gratidão por Ele ser o nosso Pai, nós sermos o Filho dEle e trazermos essa herança espiritual como o apóstolo Paulo afirma. Um outro dever que nós temos para com Ele, aliás, diante desse contexto, é o dever para conosco. É o dever para com Deus, o dever para conosco mesmo e o dever para com o nosso próximo. Então, esse dever para conosco, ele é fundamental em relação à nossa felicidade futura, em relação à realidade que nos cabe a cada um de nós. O dever que eu tenho para comigo, qual é o primeiro? É o dever que eu tenho de me melhorar. É o dever que eu tenho de me aperfeiçoar cada vez mais dentro das leis divinas, das leis que nos regem, as leis que nos monitoram e as leis que nos regulam aqui na Terra. Então, diante dessas leis e diante dessa gratidão também, eu tenho todo um dever, porque eu não posso postergar isso para outro. A minha realidade de vida é minha. A realidade de vida daquele que está nos ouvindo agora é dele. Nós não podemos terceirizar isso. Então, o dever fundamental é o de eu me melhorar, de eu fazer investimentos em mim cada vez mais, para que eu possa, então, estar melhor preparado para, em função de me atender, mas, acima de tudo, atender o meu irmão, o meu semelhante. Se eu não estiver melhor aparelhado, eu não tenho condições de atender o meu próximo. Porque a lei, ela existe da forma como Jesus coloca, da necessidade de nós amarmos a Deus, nosso Pai Celestial, com todas as forças de nossa alma, de nosso espírito, amando a Ele, para que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós chegamos à condição de amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós estamos dentro de uma lei de reciprocidade. Aquilo que Mateus já comentava, não dele, aquilo que ele ouvira de Jesus. Como está colocado lá no capítulo 7, 14, essa lei de igualdade entre nós. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, olhamos como ele coloca, tudo aquilo que a gente quer que os nossos irmãos, nossos semelhantes,
onde nós estamos envolvidos, que eles nos tratem, e nós queremos que nos trate bem. Nós queremos que nos trate com respeito, com educação, nós queremos ser tratados dessa forma. Então ele diz assim, fazei o vós também a eles. É uma lei de reciprocidade. E ele termina dizendo que aí está a lei e os profetas. Quando ele se refere à lei, é a lei que está estabelecida em todo o universo. É a lei que emana de Deus. Porque Deus, não sendo uma pessoa, ele é essa potência, amor, construtora de todo o universo, de todas essas galáxias, de todas essas nebulosas. É o construtor disso tudo. Mas ele reflete todas as leis que regulam tudo isso. Porque se nós formos observar, toda a sua obra e toda a sua criação, ela está dentro de um clima de equilíbrio. Ela está dentro de um clima que não muda, dentro dessas leis naturais, dentro das leis da natureza. Porque a natureza, como um todo, ela reflete o próprio Criador. Se nós observarmos aí uma flor, porque a maioria de nós ainda estamos tão correndo de um lado para o outro, nós estamos ainda tão agitados que nós não temos a condição, não é uma regra geral, é claro, muitos de nós de ver uma flor desabrochar, o perfume que ela exala, uma ave esvoaçando, um inseto se manifestando, a gente praticamente está parado. Muitos de nós não estamos observando isso. Mas quando nós observamos uma flor daquela forma, nós estamos vendo Deus. A movimentação dos insetos, Deus. A movimentação das aves, Deus. O reino mineral, o reino vegetal, o reino hominal, Deus. Ele está presente em tudo. Então, ele é através dessas leis que ele nos regulam. Então eu tenho dever para comigo? Claro que eu tenho. É uma coisa que eu devo me preocupar, porque se eu não me melhorar, eu fico estacionado da forma como eu estou. E se eu estiver estacionado numa forma ainda bastante primitiva, bastante inferior, bastante negativa ainda, é isso que eu sou. Como que eu vou contribuir com o Criador? Como que eu vou contribuir com o Cristo, se eu não tenho com o que contribuir? Então é um dever amar a Deus, mas amar a mim mesmo e buscar fazer essa reforma íntima em mim, para que eu possa estar melhor aparelhado e muito bem aparelhado no bem, no amor, na caridade, para então poder atender melhor o meu irmão. Para que ele possa aprender comigo. Eu estou falando comigo, mas esse comigo é cada um de vocês. Para que eles possam aprender com vocês melhores, bem melhores, melhorados, aprender com cada um de vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Porque é através do exemplo, o exemplo de vida que nós vamos emanar, eu, vocês, todos nós, e as pessoas se modificam através dos nossos exemplos. Nós aprendemos uma coisa muito interessante, que na área da psicologia, que nós somos pessoas imitadoras. Nós geralmente nós buscamos imitar as pessoas. Se as pessoas têm um padrão bom, um padrão bastante superior, um padrão positivo, as pessoas nos observam e percebem que a gente está bem, que a gente sorri, que a gente é feliz, e eles então têm uma tendência para nos imitar, Isso está dentro do campo da psicologia, mas está dentro do campo do evangelho também. Então, amando a Deus, amando nós, mas amando também o nosso próximo. É necessário que eu ame o meu próximo da mesma forma que eu quero que ele me ame, que ele me respeite, que ele goste de mim, porque através do verbo, o verbo gostar é interessante, porque ele é um verbo. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Isso é muito bom, nós gostarmos uns dos outros. Agora tem um detalhe, quando nós somos gostados, aí a coisa fica bem melhor, porque não tem nada melhor que as pessoas gostarem da gente, que a gente seja gostado. E quando eu sou gostado, e tudo isso está dentro de um campo, não estamos fugindo do tema. Os tempos são chegados. Os tempos que nós temos para apresentar aquilo que nós já somos. É um tempo. Um tempo no passado, com certeza, por ele estar recuado no tempo, eu não seria o mesmo que eu sou hoje. Nenhum de nós é aquilo que já foi no passado.
Ainda mais que nós estivemos no campo do aprendizado e no campo dessa busca de nos melhorarmos cada vez mais. Então, hoje, em pleno século XXI, terceiro milênio, o ano 2025, imaginemos, nós, com certeza, uma grande parte de nós, já nos apresentamos bem mais melhorados. Já não somos o que fomos no passado, mas com certeza nós seremos melhores no futuro ainda. Então, tudo isso está dentro de uma linha de tempo. Porque a questão de tempo também era a seguinte: eu, quando estava do lado de lá, quando eu falo eu, estou representando todos nós, todos os eus que estão por aí, né, que estão nos ouvindo, nos apreciando. Quando eu chego do outro lado, quando sair daqui, porque ninguém morre, a vida continua. Mudamos apenas de ambiente, de lá para cá, um programa, um projeto. E dentro desse programa, desse projeto, tinha muita coisa para serem cumpridas, responsabilidades, muito daquilo em que a gente se buscou fazer aquela combinação desse projeto. Então, quando eu retorno, será que aquilo que estava no conteúdo do meu programa, do meu projeto, será que, numa totalidade, é difícil. A gente cumprir com o nosso com o nosso projeto, o nosso programa, nós sabemos que não é fácil. Mas, pelo menos, que a gente pôde fazer o máximo, o melhor possível, diante dos nossos esforços. Quanto mais eu me esforcei, é por isso que eu tenho que me melhorar cada vez mais. Porque quando eu me melhoro mais aqui, a possibilidade de estar melhor numa outra. Então, vamos supor que eu retorne, não tem um séquito de espíritos me aguardando. Não tem um tribunal lá para me julgar. Na verdade, isso está na minha consciência. Como já dizia Joana de Ângeles, inspirada, através do Divaldo. E é na nossa consciência que se ergue o tribunal para nos julgar ou para nos condenar ou para nos absolver. Então isso depende de mim. De repente, quando eu estou lá, nesse tribunal que se ergue da minha consciência, eu posso estar melhor. Eu posso estar favorecido. Mas de repente está faltando alguma coisa, ou faltou muitas coisas, que num próximo programa eu vou ter que dar conta. Além do outro que está num campo da evolução, que é uma outra parte que eu também tenho que trabalhar. Então, tudo isso está dentro de uma linha de tempo. Então, a cada tempo, uma nova exigência. Assim está colocado. A cada tempo que nós temos, se nós formos fracionar as oportunidades encarnatórias que nós já tivemos, está dentro de fração de tempo. Olha quantas frações de tempo nós tivemos, em cada momento de poder estar aqui. Como que nós poderíamos entender como nós éramos, e a tendência a sermos cada vez mais imperfeitos, esse tempo também, ele estava dentro de um tempo onde a misericórdia divina, ela estava funcionando num grau muito alto. Porque nós não teríamos como dar conta dos nossos compromissos nesse espaço de tempo no ano passado. Aí outro espaço, e outro espaço, mas a misericórdia divina está sempre presente. É claro que ela não passa a mão na nossa cabeça, não nos absolve, mas nos abre uma nova oportunidade, e nessa oportunidade de tempo, que pode ser uma reencarnação, nós temos aí que dar conta daquilo que nós não demos no passado, e somado a outras condições que nós temos, porque isso é para o nosso bem. O que é a Terra para nós? O que é estarmos na Terra? É a grande escola. É o aluno na escola. Nós somos os alunos na escola. E é claro que nessa grande escola, nós passamos, primeiro, por expiações, que são resgates. Nós temos muita coisa para resgatar. Mas a gente já resgatou muita coisa. Não é para meter medo em ninguém, meu Deus, o que será de mim? Não. Cada vez nós estamos baixando um pouco aqueles compromissos que a gente tinha com o passado. Então, mas a gente tem toda essa oportunidade de melhorar. Então, nós passamos por expiações, resgates, contas que a gente vai dando conta, e nós temos as provas. A prova que nós temos maior é de a gente provar, quando a gente está do outro lado, nós não temos, como dizemos aqui, um séquito de pessoas que vai nos julgar.
Nós não temos ali, de forma alguma, um conjunto para nos julgar ou absolver. Mas nós vamos encontrar muita gente. Nós vamos encontrar parentes, nós vamos encontrar amigos, nós vamos encontrar muita gente. E uma das coisas que eu sempre comento de mim particularmente, o grande receio que eu tenho na minha volta é passar carão, passar vergonha. Meu irmão, nós esperávamos uma coisa melhor de você, esperávamos um pouco melhor. Meu amigo, meu irmão, meu companheiro, mas de repente podemos até receber elogios. Parabéns, está tudo bem. É claro que ninguém é perfeito. Pelo fato de não sermos perfeitos, também não é fácil dar conta dos compromissos que nós levamos daqui para lá. Mas se a gente cumpriu acima de uma média, parabéns para nós. Já imaginamos, porque nós vamos encontrar muita gente do outro lado. Parentes, amigos, companheiros, ou de longas eras que a gente nem imagina. Dentro dessa genealogia familiar, nós vamos encontrar pais, às vezes irmãos, amigos, avós, bisavós, tetravós, seres que nem reencarnaram porque já tinham grandes méritos, estão do outro lado. Mas isso é uma realidade, gente. Quando a gente chega, a gente quer encontrar o melhor de recepção possível. Porque muitos dos que não cumprem, e muitos que estão no mundo da malignidade ainda, que não fizeram o mínimo esforço para se modificar, que estão produzindo prejuízos aqui na Terra, produzindo climas altamente negativos, corrupção e tantas outras coisas mais, é claro que eles vão encontrar também pessoas, mas não as mesmas de um mundo, de uma condição esférica superior. Porque é aquela lei de ação e atração. Semelhante atrai semelhante. Muitos não gostariam de ter certos encontros que vão ter que encontrar. Pessoas que vão fazer cobranças altas, pessoas que estão no nível ainda até de estar ou rastreando e a título de vingança. Mas então tudo isso está dentro de uma linha de tempo, e o tempo para nós é precioso. É precioso. O Emmanuel ele diz assim: Deus concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho, mas faze todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje não terás mais uma vez. Cada dia ele traz uma relação. Imaginemos, dia igual ao de hoje só terás uma vez. O meu dia de hoje, desse dia 12 de abril de 2025, é esse. Para mim, para você, para qualquer um de nós estamos aqui. O de ontem foi igual a esse? Não. O de amanhã vai ser igual a esse? Não. A cada dia, como já dizia Jesus, né? A cada dia já traz o seu próprio problema, né? Então, é bem interessante isso. Tertuliano também, já comentamos muitas vezes, que foi um dos pais da igreja, no século III ali, ele, uma pessoa muito inteligente, ele diz assim que os dois dias fundamentais para nós, que a gente tem que ter um estado de consciência para perceber isso. O melhor dia para nós é o dia que a gente nasce aqui. O dia do nosso nascimento é o melhor, dos dois é o melhor, é um dos melhores dias. Por quê? Porque quando a gente nasce, é a misericórdia de Deus funcionando. Permitiu que nós pudéssemos passar por um programa para que o aluno pudesse voltar à escola novamente. E através dessa escola nós vamos ter as notas. Os nossos alunos, numa forma comum, quando vai à escola, às aulas, o que acontece? Para ele passar de um nível para o outro, o que tem? Ele tem que fazer provas. E ele vai ter notas. Se as notas não forem satisfatórias, simplesmente ele vai ficar no mesmo estágio que está. Muitas vezes fica para recuperação. É um fato, gente, é uma analogia, mas são iguais. São iguais. O aluno que ficou para recuperação, se ele conseguir na recuperação ainda alcançar, ainda um jeitinho, ele ainda dá um jeito, ele vai para o outro ciclo, para o outro andar. Mas muitos não passam nem na recuperação. Nós todos aqui na Terra somos alunos todos, não é uma regra geral, aliás, não é uma regra geral, mas a maioria de nós somos alunos repetentes. Nós somos alunos que estamos aí ainda num estado de recuperação. A palavra recuperação é bem interessante, né? Quando alguém engendra aí para um lado de uma dependência,
química, seja do alcoolismo, do tabagismo, do crack, seja do que for, que há essa dependência, que ele está dependente, então nós vemos a dificuldade, que muitas vezes ele está lutando, e como chama esses locais onde eles vão? Esses núcleos, onde a caridade, muitos irmãos nossos, numa condição voluntária, eles fundam uma ONG. Qual que é o título? Recuperação. As pessoas estão em recuperação dentro, que eles não conseguem dar conta. A dependência é tão grande que ele não consegue, a dependência grita para que ele beba, fume, use a droga. E ele não consegue. Então esses núcleos fantásticos, através de pessoas e voluntários, que estando aí num nível cristão, aí eles criam e dão a denominação, um lugar de recuperação. E nem sempre, às vezes, dá certo, é possível, porque dada a dependência ser muito grande. Então, meus queridos irmãos, a gente então entende assim, o primeiro dia, um desses 2 dias, é o dia que a gente nasceu. Porque quando a gente nasce aqui, a gente vem com muita coisa para fazer. Nós vemos com muitas coisas para fazer. Nós trazemos aí uma bagagem para ser trabalhada. O outro dia que o segundo dia muito importante da nossa vida é quando nós descobrimos por que nós nascemos. Porque enquanto a gente não descobre por que nós estamos aqui, aí nós temos mais dificuldade. Mas quando nós estudamos e quando nós buscamos respostas para nossas perguntas, vamos buscar na literatura bíblica, vamos buscar. Ali está todo um contexto que fala de todos nós, a humanidade terrestre, através dessa ação do tempo, que está setorizado para nós, que está fracionado para nós. Quando nós vamos buscar, então, respostas para as perguntas, busquemos a literatura bíblica. Ali está o Antigo Testamento, ali está o Novo Testamento. Através do Novo Testamento nós temos a presença de Jesus Cristo aqui, quando ele corporifica aqui junto de nós. E ele deixa todo esse grande legado, porque o Novo Testamento e o Evangelho é a biografia viva dele, através dos exemplos vivos dele. Então busquemos estudar, vamos estudar mais, vamos ler. Então, descobrindo isso aí, nós vamos ver da forma como ele exemplifica, e ele nunca falou sem antes exemplificar. Seguindo esses exemplos, então, a tendência é só que a gente vai melhorando cada vez mais, aproveitando melhor o nosso tempo, o nosso padrão cada vez mais qualificado, e a gente está numa condição, então, de, sendo um exemplo, poder exemplificar alguém, para que também ele busque e possa ser mais feliz no futuro. Então, há muita coisa para a gente comentar, e até porque esses tempos agora são tempos muito importantes para nós. Nós estamos vivendo um momento de transição, de grandes mudanças, a coisa está apertando, as trevas estão apertando, mas a luz está presente, ela é a potência. Então, tudo isso está acontecendo. Mas Jesus já falava isso 2000 anos, através de Mateus 24, 22, dos tempos abreviados. E não fossem aqueles dias, o que nós estamos vivendo agora, e não fossem aqueles dias abreviados, ninguém suportaria. Mas, em função daqueles que já estão observando as leis, tais dias serão abreviados. Então, que a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre presente, vivamente, em nossas consciências, em nossas vidas, nos dando força para prosseguir sempre, com coragem, sem temor. Nós, de posse disso tudo, com certeza seguiremos sempre avante, em paz, em tranquilidade, porque tudo isso nos favorece. Deus, Pai, Cristo Jesus e o Evangelho de luz. Oremos então, meus irmãos, ao nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Cristo amigo, muito presente, essencialmente presente na vida de cada um de nós. Mesmo que nós não o estejamos observando, mesmo que cada um de nós não esteja ainda devidamente o seguindo, mas ele está sempre seguindo os nossos passos, porque ele é todo misericórdia, ele é todo amor,
Ele nos acompanha, e é justamente Ele que vem confirmar que aqueles que precisam mais do médico, que é Ele, são os doentes da alma. Então que essa proteção nos possa envolver a cada um de nós, amparando e protegendo nossos lares, nossos familiares, todos aqueles que estejam na nossa relação e toda a humanidade sofrida nesses momentos tão difíceis, que essa paz, essa proteção possa envolver a cada um, penetrar em cada alma, em cada mente e trazendo e fortificando, fortalecendo a fé para que nós creiamos nele e assim dias melhores estão chegando de uma forma muito rápida para cada um de nós. A paz do Cristo sempre em nossas vidas. Muito obrigado.